Esse é o primeiro ponto de água do Ribeirão Paciência. É o ponto mais alto, mais distante. Eu estou aqui a mais ou menos 15 quilômetros do centro de Pará de Minas, numa mata bem fechada, e é assim que nasce o Ribeirão Paciência. Acolhido por uma mata bem fechada, envolvido pela natureza, por seus cantos e encantos, que encontra-se meu primeiro ponto, a nascente das minhas águas. Quem as vê, mansas e fluídas, desconhecem minha trajetória. Onde nasço, relevos que banho, histórias que carrego, sustentos que ofereço. Desconhecem a longa saga que percorro para permanecer, viver. Há quem se lembre de quando fui um rio com 40 metros de largura. Hoje, sou o Ribeirão Paciência. E é importante registrar que essas águas aqui, agora já aqui Ribeirão Paciência, isso aqui tudo, em 1950, tinha 40 metros de largura, era um rio, agora é o Ribeirão Paciência. É preciso agora dar um basta no relaxamento e no descuido do cuidar. O Ribeirão Água Limpa chega com um volume grande, bonito, lembrando que ele ainda está aberto. O Ribeirão Paciência também ainda é um córrego aberto, não vamos canalizar. A lei não permite mais essa agressão de canalizar córregos urbanos. Então nós temos agora que prestar atenção nesses pontos onde as águas se encontram. As águas se fortalecem porque elas se encontram. Os pequenos rios, pequenos córregos formam os ribeirões formam os rios formam rios maiores. Lembrando sempre que a gente abastece o Rio São Francisco, rio de unidade nacional, e ele vai para o Atlântico. Então esse movimento é muito importante. Temos que lembrar que é cuidando da base, do nascimento, do começo da água, é que nós vamos ter água daqui para frente. As pessoas esquecem, os municípios esquecem dessa grandeza local, pequena, que vai formar o grande. Imagina, se o Água Limpa seca, o Ribeirão Paciência vai diminuir demais o seu volume de água e a gente vai entregar o que para o São João? O São João, diminuindo as águas, entrega o que para o Rio Pará? Então, esse entrosamento da água, esse completar do movimento da água, tem que ficar bastante claro na cabeça dos nossos dirigentes, nos homens que têm a caneta. Parece que quando eles sentam na mesa e têm a caneta, esquece que bebe água, que respira ar puro. A arborização desse entorno está muito precária. As poucas árvores que tem aqui foram plantadas por alunos nossos da Escola Estadual Fernando Otávio. Para alguns, sua memória, saudade, lembrança de momentos em que minhas águas alimentaram o brincar e o prazer da infância. A gente vinha para cá, meu pai cercava com troncos a água do Ribeirão aqui para a gente brincar. A gente brincava, nadava, a gente passava a manhã inteira ou às vezes a tarde inteira brincando aqui. Era limpinho, muito bom aqui. Tinha umas partes do Ribeirão que a gente pescava, a gente podia andar, era muito bonito, para falar bem a verdade, era bonito. Aquela água bem clarinha, muito, dava vontade até de a gente beber água, porque parecia ser uma água limpa. Aonde que depender da gente, a gente vai procurar cuidar da água do Ribeirão para chegar para a gente, os nossos filhos, né, netos, verem o que era quando fala Ribeirão Paciência, ter uma noção totalmente diferente do que a gente vê falar hoje.
das águas também foram palco para famílias que produziam fubá em moinhos d'água e pescavam. Hoje, percebem a distância que me separa daqueles tempos, especialmente quando comparam o fluxo de água cada vez menor. Sou moradora aqui da Matinha e esse é o quintal da minha casa. E eu tenho várias lembranças da minha infância relacionada ao Ribeirão Paciência, e uma delas mais marcantes era a presença de um moinho d'água, em que o volume de água, quando ela descia aqui e faz a curva, ela movia, ela tocava o moinho. E esse moinho era onde a gente fazia o fubá. E não só a minha família usava esse moinho, como outras famílias da comunidade, outras pessoas, também traziam suas colheitas, o seu milho, para ser moído aqui. E eu cheguei a nadar nesse rio. E de lá para cá muita coisa mudou. E o que eu vejo que mudou mais assim, a mudança mais visível é o volume de água. O volume de água ele baixou muito e a gente também vê pontos marcantes de assoreamento ao longo do curso do Ribeirão Paciência. E essa situação também mudou o hábito de vida das pessoas aqui. Hoje já não tem mais o moinho, hoje a gente já não pesca tanto e já está existindo uma conscientização muito grande por parte da comunidade de que é importante a gente ter uma rede de esgoto, é importante a gente não jogar lixo comum, lixo da nossa casa, sacolinhas assim, não ficar jogando, deixando na estrada, e isso cai aqui nas margens do Ribeirão Paciência, para que a gente continue, talvez não da mesma forma que antigamente, mas que a gente ainda consiga usufruir do benefício de, no fundo de nossas casas, ainda ter o curso do Ribeirão, que é de beleza marcante. Assim, a natureza que tem ao redor do Ribeirão, das margens, as árvores, os ipês quando florescem. Eu acredito que ainda vai ser possível continuar ainda por um bom tempo usufruindo dessa beleza natural que é o Ribeirão Paciência, aqui na comunidade da Matinha. 94 anos. Sou de 1930. Comprei o terreno, não tinha nada, era capim. Como eu comecei a construir e precisava de água potável, eu peguei, fiz a barragem e instalei ali o carneiro hidráulico. Fiz quase sozinho. Planejei tudo, fui no IEF em Belo Horizonte, tirei a autorização, tirei o modelo, como tinha que fazer. Foi tudo planejado. Trabalhando aqui, bebia dessa água, não tinha poluição praticamente nenhuma. Hoje, agora melhorou um pouco, mas mesmo assim, ela é poluída. Por quê? Uma, falta de rede de esgoto, o que se chama tratamento do esgoto. Outra, com a criação da pocilga aqui em cima, que joga os dejetos na terra para alimentar a terra, para reforçar a terra, automaticamente as enxurradas trazem e jogam no Ribeirão. Sou presença viva, grito de alerta e socorro, como retratado neste documentário que destaca o contexto socioambiental e histórico do crescimento de Pará de Minas às minhas margens. O filme ilustra o cenário atual e as possibilidades e melhorias para a minha recuperação. São diversos projetos que já foram feitos aqui na cidade. Conservação das nascentes, plantio de árvores nas APPs, nas áreas de proteção, revitalização de córregos que são afluentes do Ribeirão Paciência, despoluição de Ribeirão, até mesmo aquele projeto da Sônia em catalogar todas as águas, todos os afluentes que fazem parte da bacia do Paciência. É importante esse vídeo mostrar a necessidade de áreas verdes para a gente ter um clima saudável, um clima confortável,
para a gente poder ter, inclusive, menor custo, menor despesas com o tratamento de saúde da população. Clima agradável, cidade limpa, água limpa, tudo isso contribui para a qualidade de vida do município. Isso é um princípio básico do plano diretor. Essa arborização aqui, ela é sagrada. Isso aqui transformado num parque verde, totalmente limpo, porque ainda vemos muito lixo no entorno, precisa ser visto com bem mais responsabilidade. E não há custo alto aqui. Aqui é plantar, limpar e fazer banquinhos de madeira. Esse vídeo precisa atrair atenção e despertar responsabilidade no cuidar melhor do clima. No momento em que o mundo discute a questão climática, é no município que a gente vai fazer acontecer a mudança climática, a melhoria climática, para garantir a qualidade de vida. Falta gestão, falta boa vontade e falta um olhar das nossas autoridades. As pessoas não andam na cidade olhando a questão ambiental. Nem todos os munícipes conhecem a grandeza do Água Limpa e a importância do Ribeirão Paciência. Esse ponto aqui, ele é importante para a cidade respirar, porque ele está bem central. E nós não temos muita área central verde mais. Para muitos, sou causa, conhecimento e a vontade de transformar. Trabalho e dedicação para formar consciência e cuidar, preservar. Luta por ações sociopolíticas e atitudes de zelo e cuidado para que minhas águas continuem a fluir, garantindo a produção de água, fonte de vida para todos. Hoje a Águas de Pará de Minas participa de outras ações socioambientais, como a parceria da Prefeitura no programa Produtor de Águas. Nesse programa, nós fornecemos o cercamento das nascentes do Ribeirão Paciência, garantindo que a gente evite a entrada de animais pesados e forneça condições para a flora local voltar a crescer, né, na sua forma original, garantindo a perenidade da água naquela nascente. Outra ação social e ambiental que nós temos é o saneamento rural, que é levar a instalação de biodigestores e tanques de evapotranspiração em residências rurais ribeirinhas, garantindo o tratamento de esgoto, devolvendo uma água de qualidade para o nosso ribeirão. Nós estamos aqui no açude do Roncador, um dos pontos de coleta de água para a nossa comunidade, e podemos identificar uma baixa vazão de água aqui pós a coleta de água, e infelizmente é o que nós temos aqui em Pará de Minas hoje. Então a gente sabe da importância da água, da importância do Ribeirão Paciência, e buscamos, né, com a conscientização da população, das autoridades, para que nós possamos revitalizar, dar condição para que esse ribeirão possa nos atender com mais qualidade, com mais paciência. Sou também o desejo e a expectativa de muitos para a recuperação e revitalização das nascentes, fomento ao agronegócio, recomposição da biodiversidade e preservação do meio ambiente. Nós da Secretaria Municipal de Agronegócio, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente estamos numa das principais nascentes do Ribeirão Paciência, fazendo um processo de revitalização dessa nascente. Esse projeto faz parte do programa Produtor de Águas, que é o Programa Municipal para a Conservação dos Recursos Hídricos, implantado pela Lei Municipal 6675 de 2021. Essa é uma das ações da Secretaria de Agronegócio e Meio Ambiente. A gente sempre tenta fomentar o agronegócio, voltado também para a piscicultura. Então essa é uma ação realizada hoje de soltura de peixes, de alevinos juvenis, né,
aqui na Lagoa do Eldorado, que está interligada com o córrego Água Limpa, né, que vai cair no Ribeirão Paciência. Então é um processo de recomposição da biodiversidade, né? A gente vai conseguir aí ter um número maior de espécies para possivelmente daqui a algum tempo a gente conseguir fazer dias de pesca, ter um córrego aí com mais população de peixes. Então a gente sempre tem trabalhado aí para biodiversidade, para a preservação do meio ambiente. Há quem se preocupe em cuidar de mim, por meio de ações conscientes de educação ambiental. Cuidar é a possibilidade de continuar usufruindo. Bom, hoje a gente está aqui no Sobrado, na comunidade de Sobrado, muito felizes da gente estar fazendo esse evento, que hoje a gente veio aqui fazer o pagamento dos serviços ambientais. A gente reuniu os produtores que fazem parte do programa, que já receberam atividades nossas e vem fazendo, como a gente vem fazendo anualmente nos últimos 3 anos, o pagamento por esses serviços ambientais para essas pessoas que ajudam a produzir a água que nós consumimos em Pará de Minas. Essas pessoas que garantem essa qualidade da água, que garantem a quantidade de água. E o que a gente faz aqui nada mais é do que fazer justiça a esse pessoal que tem as nascentes, que muitas vezes até perdem áreas que poderiam ser produtivas de outra forma. Então o que a gente está fazendo aqui é justiça, de trazer esse pagamento, de ajudar eles a ter a propriedade melhorada, para que eles nos ajudem a ter mais água. Esse é um trabalho que a gente sempre acreditou muito, continuamos acreditando e que vem ganhando corpo dia a dia para ajudar a gente a proteger e melhorar essa qualidade das nossas águas. Lá em casa tem uma nascente assim, na grota e ela escorre e vai cair no córrego, que desce no fundo do terreno e vai para Pará de Minas. A nascente que eu cerquei lá também, depois de ela cercada, protegida, a água já melhorou, já aumentou. Para trás, ano atrasado, me parece, ela deixou de correr da lagoa para vazar, para ir embora para o córrego. Mas ano passado ela já não secou e esse ano ela continua vazando. Então, eu acho que esse incentivo, tudo isso é importante para a gente. É um dever de cada um, isso aí não resta a menor dúvida. Eu acho que cada um de nós tem que ter consciência de que nós todos necessitamos e precisamos da água e o próximo também está lá precisando dela. Nós temos que cuidar muito da preservação da água, plantar árvore, cercar as nascentes, cuidar, não deixar o gado pisar, para nós ter uma água boa para levar para Pará de Minas. Né? Faz parte da vida da gente preservar. É isso que a gente gosta. Nós não gostamos de queimadas, nada disso que prejudica. Lixo, plástico, pode andar na fazenda inteira que dificilmente você encontra isso. Agora, as nascentes tem muita nascente aqui em cima que abastece o Ribeirão o ano inteiro. Tanto é que nesse trecho a água raramente diminui de volume, exatamente por causa dessas nascentes que eu preservo aí para cima. A coisa mais importante desse trabalho todo chama-se continuidade. A natureza leva tempo, ela consegue responder, ela consegue fazer. Mas esse trabalho ele precisa ser contínuo. Tanto o trabalho com o produtor de águas, os trabalhos de conservação, os trabalhos de recuperação, mas todos eles têm resultados demorados. Então tem que transcender um mandato de prefeito, tem que transcender uma época. É algo que tem que estar dentro da própria administração pública, no sentido, nós cuidamos das nossas águas, por entender que essas águas são extremamente importantes para a nossa vida como um todo. Tudo que a gente faz dentro da Bacia do Paciência depende da Bacia do Paciência. Então a gente precisa cuidar disso para além de um mandato de prefeito, para além de uma época que tem mais recurso ou menos recurso. Esse trabalho ele precisa ser contínuo. A natureza demora a reagir. É fácil desmatar uma nascente. Mas as árvores que a gente leva 10 minutos para cortar, levam 30 anos para crescer. Mas, para muitos, sou esgoto a céu aberto, morto, em decomposição. Sou pedido de socorro, mobilização, força-tarefa, urgência de ação e mudança. Moradores de Pará de Minas, no centro-oeste do estado, estão sofrendo com a falta d'água.
O Jornal da Alterosa já mostrou o problema outras vezes, mas a situação só piora. E foi decretado estado de calamidade pública. Toda a água que a família tem está nesses 2 barris. Só não se sabe quanto tempo vai durar. Aí o banho aqui, né, eu tô tomando de caneco, porque o chuveiro tá sendo de enfeito. Sem luz, moço, você fica, mas sem água não tem como, não. Sou um triste cenário de contaminação, descaso, peixes mortos e esgoto. A falta de infraestrutura e os dejetos de animais são evidentes. Será que não vem meu volume diminuindo? Meus peixes mortos? Minhas águas sujas? O mau cheiro que exala ao longo do meu percurso? Estou aqui no Roncadouro, uma parte do Paciência. Está com um cheiro muito forte, muito ruim. Então eu vou tentar tirar a máscara para gravar melhor para vocês. Frequentei esse lugar na minha infância, era um lugar lindo, era um rio. Hoje é um esgoto a céu aberto e está morto. Só recuperaremos o Paciência com a ação de toda a população, de toda a sociedade, de todos os órgãos ambientais envolvidos nesta recuperação desse lugar que era maravilhoso, eu lembro disso. Eu acompanhava a minha mãe aqui para as lavadeiras de Pará de Minas. É uma história muito antiga, muito linda. Isso aqui era pura água, limpa, clara, transparente, cheia de peixe. Era um lugar lindo, saudável, cheiroso. Só existe vida porque existe água. Então vamos fazer um trabalho, uma força-tarefa. Eu estou arrepiada de falar desse lugar que era lindo, maravilhoso e que hoje é uma podridão. Uma população que não cuida do seu rio é uma população irresponsável. E as autoridades que deveriam cuidar e não cuidam também têm a parcela de falta de responsabilidade. Eu vou falar para vocês de coração, é triste, né? Passar essa situação que nós estamos passando aqui, não só eu que moro, sou vizinho do Ribeirão Paciência, mas como toda a cidade ao todo, porque isso aqui atinge a todo mundo. Nosso Ribeirão Paciência é o puro esgoto hoje, mas o que está acontecendo aqui é um crime ambiental, entendeu? Nosso Ribeirão Paciência morrendo aí na mão dos outros, peixe morto, tá complicado, o mau cheiro tá demais, entendeu? O Ribeirão Paciência pede socorro. Conheço esse Ribeirão Paciência há muitos anos, né, dos primeiros moradores aqui. E a gente tá vendo os peixes, né, buscando oxigênio cá em cima, porque tá muito suja a água, porque é uma calamidade enorme. O Ribeirão Paciência era uma água limpa. Alguns até garimpeiros que garimpavam aqui, né, nessa área aqui, tirando ouro. Agora hoje como que pode acontecer isso? Não tem condição, né? Tem que ter uma melhora, né? Eu moro aqui no JK aqui, divisa com o Ribeirão Paciência, e tem um assoreamento aqui do fundo da minha casa aqui, que a água, o Ribeirão vem pro meu lado aqui, ó. O Ribeirão vem pro meu lado aqui, e tá comendo barranco aqui, tá jogando as plantas tudo no chão aqui, e a água foi lá perto do meu muro lá. E tem um corte que cai aqui no Ribeirão aqui também, que a água vem toda suja, vem preta, vem azul, vem vermelha, cada dia vem de uma cor. Igual nós em 96 nós fizemos uma passeata, nós fizemos levantamento de todos os afluentes do Ribeirão Paciência para salvar o Paciência, para aumentar o volume de água, para fornecer água para a cidade e também para a população ribeirinha, para continuar a agricultura, para continuar a criação do gado. E, infelizmente, a gente não conseguiu até hoje. Então, a gente pede, né, para a população que olhe com carinho, que olhem com amor. E a gente precisa urgentemente de resgatar, né, esse amor pela natureza, porque senão, no futuro muito próximo, vai faltar água para a gente. Meus afluentes sofrem com processos de assoreamento e recebem efluentes industriais, tornando-se quase paralisados em alguns trechos. Em períodos de estiagem, minha situação é ainda mais crítica. O fluxo reduzido continua a receber a mesma quantidade de efluentes
e a atender à mesma demanda de abastecimento? Esta situação coloca em xeque o fluir das águas e traz as perguntas: até quando eu, Ribeirão Paciência, serei a principal fonte de captação de água de Pará de Minas? Corro o risco de secar em alguns pontos? Até quando vou conseguir sobreviver, viver e chegar até o mar? Cuidar da qualidade do rio é um trabalho complexo. Ele é necessário trabalhar em todas as frentes, desde cada gerador de efluente do município tem que ser monitorado de alguma forma, mas também a qualidade do rio tem que ser monitorada em pontos específicos onde a gente sabe que há a maior concentração de lançamento de efluentes. Então esse é o trabalho que vem sendo feito, os primeiros 38 pontos vêm sendo monitorados mensalmente há cerca de 3 anos e agora a gente está ampliando os padrões de monitoramento para conseguir detectar mais problemas neles, se for o caso. E para com isso a gente conseguir atuar em setores específicos. E não é atuar no sentido apenas punitivo, não. A gente quer muitas vezes conversar com essas empresas e tentar o que a gente pode fazer para te ajudar a ser melhor, para te ajudar a cuidar melhor do nosso rio. Como que a gente faz isso? Então a gente caminha junto com as pessoas, é claro que também temos o viés punitivo quando necessário, mas a gente procura sempre atuar de forma preventiva. Isso já vem acontecendo ao longo desses anos. Porque é difícil controlar a qualidade, principalmente quando a gente vê o problema claramente lá da quantidade de água. Porque precisa ter mais água para diluir esse efluente. E para ser diluído esse efluente em água nenhuma, fica muito complicado. E efluente tratado não é água. Esse é o grande problema que a gente enfrenta. E combater isso, na verdade, o que a gente tem feito é criar o projeto Produtor de Águas, que é ele que vai garantir e tentar garantir o aumento, a conservação e o aumento da produção ao longo da bacia toda. É claro que ele ainda não tem o tamanho que a gente gostaria, mas a gente quer enxergar isso dessa forma completa, é que vai permitir a gente, no futuro, caso o trabalho continue nessa direção, ter um rio melhor, ter uma qualidade melhor dessa água, conseguir ter as empresas produzindo de forma mais amigável e conseguir quantidade de água que consiga fazer a depuração ou a diluição, por assim dizer, desse efluente e a gente poder ter vida e poder não ter mau cheiro dele dentro da calha urbana. É lamentável quando nós nos deparamos com a situação que encontramos a água. Bem mais precioso que nós temos. Já foi dito por diversos filósofos que viveram aí antes de Cristo, Tales de Mileto, dizia que a água está em todo ser vivo na terra. Platão também afirmou que o ouro tem muito valor e pouca importância em relação à água, que é a coisa mais importante que nós temos no mundo e não lhes damos valor. Pará de Minas nasceu e desenvolveu-se às margens do Ribeirão Paciência. Suas águas garantiram a sobrevivência e o crescimento da cidade. Ainda é o principal manancial de abastecimento público, nascendo no próprio município, próximo à divisa com Mateus Leme, em uma localidade chamada Mata dos Pimentas. Atravessa toda a área urbana e segue de sudeste para noroeste, percorrendo 54 quilômetros. Tem 16 afluentes na margem esquerda e 8 na margem direita. Deságua no rio São João, próximo às divisas de Onça de Pitangui e Conceição do Pará.
Aqui no encontro do Ribeirão Paciência com o Rio São João, a gente consegue perceber claramente a força da bacia do rio. É esse conceito também que a gente quer mostrar às pessoas. É mais do que só a calha do Paciência que a gente vê. Até porque aqui dá para ver que ele tem um volume muito parecido com o do São João. Aqui é que a tragédia que a gente vê na calha urbana do Paciência já teve mais água suficiente para depurar e aqui já tem peixe de novo. Isso mostra para a gente que a bacia tem que ser enxergada como um todo. E a importância dessa bacia para Pará de Minas, porque é ela que abastece não só as nossas casas, mas muitos dos empregos que são gerados na cidade precisam diretamente das águas do Paciência para produzir, para existir, para a gente ter emprego e renda. Então a gente precisa cuidar mais dessa bacia. Principalmente agora, em época de mudanças climáticas, vem sofrendo cada vez mais. E é perceptível, um rio que praticamente se esgota na nossa captação, depois ele ganha afluentes, ganha força e chega aqui em qualidade e quantidade muito melhor do que lá. Isso mostra a importância de um sistema de gestão de recursos hídricos, que é o que Pará de Minas está construindo. Temos monitoramento da qualidade do Ribeirão, temos educação ambiental, fazemos licenciamento para tentar ajudar o pessoal a ser cada vez mais eficiente e temos o produtor de águas, porque a água é produzida. As mudanças climáticas trazem temperaturas em alta e eventos climáticos extremos. Fontes, poços e nascentes estão secando. O reuso da água pode ser uma solução, especialmente com o crescimento populacional e a demanda crescente por água. Todos desejam abrir a torneira e encontrar água limpa. Portanto, precisamos promover o reaproveitamento e a conscientização sobre a importância da água. A água é um novo ouro. Porém, é possível viver sem ouro, mas não sem água. O Ribeirão Paciência ele é um manancial muito importante para o nosso município, né? Uma das nossas principais captações de água. Se hoje, por algum motivo, a gente vir a ficar sem o Ribeirão Paciência ou se ele vir a diminuir muito a vazão de água, isso implica em a gente ter que tirar essa água que hoje a gente busca de dentro do município em uma captação a 47 quilômetros de distância, elevando muito os custos de produção de água. E a importância de cuidar desse nosso rio, esse rio que abastece as nossas vidas há 165 anos. Toda a água de Pará de Minas, tudo que a gente faz, tudo que a gente produz, vem exatamente desse rio. Essa é a grande importância dele. E ele está pedindo socorro faz tempo e é por isso que a gente vem trabalhando e muita gente vem trabalhando para tentar começar a melhorar esse rio. Afinal de contas, gente, o rio é o espelho de quem vive em volta dele. E é isso que move a gente. A gente se recusa a acreditar que aquele rio que a gente viu nas imagens, que está para cima, que está na calha urbana, seja o nosso espelho. Então é por isso que a gente luta, para que a gente tenha esse espelho bem feito, bonito, saudável, atendendo às nossas necessidades e ajudando a cidade a crescer e a desenvolver com bastante justiça ambiental. É para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente luta e é isso que todos nós, juntos, temos que querer lutar para conseguir. Porque não adianta só o poder público, não adianta só algum voluntário, não adianta só uma ONG, não adianta só uma empresa. Isso só funciona com todo mundo trabalhando na mesma direção. É esse o caminho, esse caminho está desenhado, esse caminho precisa de mais investimento, ele precisa persistir. Recuperar a natureza demanda tempo, demanda trabalho contínuo, demanda insistir no trabalho. E é isso que a gente vem fazendo. Esse rio é o espelho e o abastecimento de Pará de Minas. E é por ele que a gente está lutando e é ele que a gente quer mostrar e convidar todo mundo a participar, a discutir, a conhecer. É tudo isso que vai contribuir para, no futuro, esse trabalho tendo continuidade, a gente consiga ter um rio melhor e ter orgulho dele.